naquele que nele crê. Jesus daria um novo significado à Páscoa. Vocês lembram daquele texto do Salmo 23? Em especial o versículo 5, que diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos? Este texto do salmista tem muita similaridade com o que Jesus fez com seus discípulos. Na véspera de sua morte, ele preparou uma mesa para cear com eles. Veja que o pastor prepara a mesa. E Jesus prepara a mesa para todos nós, na presença de nosso inimigo, na presença de nosso acusador. Enquanto este nos acusa, Jesus prepara a mesa para nós, nos lembrando que não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E muitas vezes indagamos se somos merecedores de sentar à mesa com Cristo. Mas Jesus emite um amoroso lembrete para todos nós: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Bebei dele todos. Aquele que se sente indigno, beba-o. Aquele que se sente envergonhado, beba-o. Aquele que se sente imprestável, beba-o. Aquele que se sente pecador, beba-o. Amor.
E depois de um período de grande atividade em Jerusalém, chega o momento do silêncio e do sacrifício maior. Depois da última ceia, Jesus e os discípulos vão para o Getsêmani, o que em hebraico significa prensa de azeite, pois nesse lugar se esmagava o fruto das oliveiras para a produção de azeite. E por essa razão o local também é conhecido como Jardim das Oliveiras. E este é o local preferido de Jesus para oração e meditação. A expressão de Jesus nesse jardim, nesse momento, nos intriga. Nunca vimos o seu rosto assim. Jesus sorrindo, sim. Jesus chorando, certamente. Jesus severo, até isso. Mas Jesus angustiado, rosto inundado de suor, sangue pingando de seu queixo. Você se lembra dessa noite? O Getsêmani, Jesus estava mais que ansioso. Ele estava com medo. E como é impressionante o fato de Jesus ter sentido medo. Mas que bom que Ele nos contou sobre esse medo, pois nós temos a tendência de fazer o contrário. Temos a tendência de cobrir nossos medos. Nós temos a tendência de ocultar os nossos temores. Mas não foi assim com Jesus. Por isso, um pedido dele, em busca de força, quando disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O primeiro a ouvir o temor de Jesus é o seu pai. Ele poderia ter procurado sua mãe, poderia ter confiado em seus discípulos, ele poderia ter convocado uma reunião de oração. Tudo teria sido aprovado, mas nada disso era sua prioridade. Ele procurou o canal correto. Ele foi primeiro ao Pai com seus temores. Faça o mesmo com seus medos. Não evite os jardins da vida do Getsêmani, mas entre neles. Só não entre neles sozinho. Enquanto estiver lá, que você seja honesto. É permitido esmurrar o chão, é permitido chorar, é permitido se derramar. São permitidas as lágrimas, as lamentações. E se você suar sangue, você não vai ser o primeiro. Faça o que Jesus fez. Abra o seu coração. Temos que lembrar que ainda no Getsêmani chegou Judas, com um grupo de no mínimo 500 soldados, destinados a manter a ordem pública, equipados com armas. E é claro que em um grupo desse tamanho deve haver pelo menos uma pessoa
ninguém o faz. As pessoas que ele veio salvar se voltam contra ele. É quase impossível perdoarmos essas pessoas, pois o contato deles com Jesus foi muito breve, foi muito casual. Talvez não tiveram a oportunidade de conhecê-lo melhor. Mas os discípulos tiveram. Eles eram seus amigos. Eles o conheceram melhor. Mas defenderam Jesus? Não. O fato mais duro que Jesus teve de aceitar foi a traição dos discípulos que caminharam por 3 anos com ele. Caminharam 3 anos testemunhando seus milagres na Galileia. E o Evangelho de Mateus é bem claro ao relatar que os discípulos, nesse momento do Getsemane, deixaram Jesus e fugiram quando a situação apertou. Todos eles, todos morreram. Todas aquelas palavras de lealdade e compromisso foram deixadas para trás. Esqueceram tudo o que aprenderam em poucos minutos. Mas Jesus estava consciente de que a vontade do Pai deveria ser cumprida em todos os detalhes. Jesus vai de um lado para o outro até ser condenado finalmente. Se notarmos bem, ele passa por 6 julgamentos: 3 julgamentos religiosos e 3 julgamentos civis. O julgamento de Jesus foi injusto e ilícito por vários motivos, especialmente por ter ocorrido durante a noite e com testemunhas e acusações falsas, contrariando as leis judaicas e romanas. Jesus foi levado primeiro para uma audiência perante Anás, depois para um julgamento diante de Caifás, sumo sacerdote e do Supremo Conselho Judaico, chamado Sinédrio. Em seguida, ele foi levado ao julgamento romano, diante de Pilatos. Depois ele foi levado à presença de Herodes Antipas, retornando à presença de Pilatos para a conclusão e condenação final. E devemos lembrar que sua condenação não foi apenas a cruz, pois Pilatos determinou que antes Jesus fosse flagelado, que antes que fosse açoitado. Esse tipo de castigo era tão cruel que fora proibido aos cidadãos romanos sob qualquer motivo. Os chicotes eram feitos de finas tiras de couro duro, trançadas com pedaços de osso, chumbo e espinhos agudos e venenosos. E os condenados muitas vezes ficavam com os ossos expostos, de tão violentos que eram os açoites. Inclusive, eram comuns alguns flagelados morrerem antes da crucificação. E Jesus, após sofrer o espancamento e as 39 chibatadas, já estava quase à beira da morte quando começou o caminho da cruz, a via dolorosa. Certamente, a estrada mais célebre do mundo é a via dolorosa. Segundo a tradição, essa é a rota que Jesus fez do átrio de Pilatos até o Calvário. Atualmente, este caminho de Jerusalém é marcado por paradas usadas pelos cristãos para suas devoções. A rota precisa? Provavelmente ela não é, pois Jerusalém foi destruída nos anos 70 e nos anos 335 d.C. Consequentemente, ninguém sabe exatamente se o caminho permaneceu intacto. Mas nós sabemos onde o caminho realmente começou. O caminho começou não no tribunal de Pilatos, mas começou no céu. Jesus começou sua jornada quando deixou sua casa celestial à nossa procura. O seu desejo era singular: levar os filhos de Deus para casa. E a Bíblia tem uma palavra para essa busca, chama-se reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A palavra grega para reconciliar significa restituir algo. E a reconciliação restaurou o que estava errado. O caminho que leva à cruz estava revelando ao povo espectador o início do fim de Jesus Cristo, o momento da maldição, o momento da vergonha, o momento da solidão.